das opções, realmente há uma certa dificuldade para compreender um pouco da temática, porque em certos momentos você pode estar numa ponta ou numa outra, ganhar dinheiro ou perder muito dinheiro. Existem diversas formas de você operar opções. Mas claro, para eu trazer de uma forma um pouco mais simples para vocês, eu montei um curso que vão ser basicamente 3 aulas, 3 módulos aqui que eu pretendo fazer, que eu vou disponibilizá-los aqui gratuitamente no YouTube. A única coisa que eu peço em troca é a sua inscrição. E claro, se você gostar de algum dos vídeos e gostar da temática, deixar também um curtir em cada um deles, porque eu acredito que isso vai ser muito importante para você, para enxergar que existem mecanismos dentro da Bolsa de Valores que podem alavancar o seu ganho ou podem proteger sobremaneira o seu patrimônio. E claro, eu não vou deixar de trazer aqui uma das técnicas que é a mais conhecida de todas, para que você, o investidor buy and holder, possa, por exemplo, fazer compra ou venda de determinados ativos dentro das opções e rentabilizar ainda mais o seu patrimônio. E claro, enxergando depois toda essa temática, onde você entende o que são opções, como que elas funcionam, vendo um pouquinho de uma das operações mais simples e uma também, na minha visão, mais eficaz para aquela pessoa que pretende manter ações por longo prazo. Depois disso tudo, eu vou mostrar para vocês na prática como que eu opero opções e eu vou mostrar exatamente ali com exemplos, porque eu acho que nada melhor do que a prática e de uma forma lúcida você mostrar esses exemplos de diversas empresas e diversos riscos aqui que nós temos, para que você consiga entender todo esse mundo que são as opções, que pode te abrir um vasto caminho dentro da Bolsa de Valores. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fique comigo para logo após ver. Então, vamos pro vídeo. Bem, então aqui bem-vindo ao curso de opções que eu montei. Eu vou trazer para vocês alguns conceitos básicos a respeito de opções, mas claro que são conceitos extremamente importantes para que você compreenda, como eu falei, um pouco do que é esse mecanismo na Bolsa de Valores. Então, vamos lá, para que a gente passe e tenha alguma noção. O que são opções? Bem, interessante você ter a noção de que as opções, elas são derivativos de ações. Melhor explicando isso aqui. Eu quero fazer uma negociação com Vale, por exemplo, com Petrobras, com Banco do Brasil, só que eu quero fazer isso através das opções. Então, o que acontece? As ações, elas são, vamos dizer, o ativo principal, eles são o principal de tudo isso aqui. As opções são os acessórios, por exemplo. Então, é só você imaginar, por exemplo, um carro. Você tem nesse carro e ele tem, por exemplo, a cor vermelha, mas você pode trocar ali por um opcional de colocar uma cor azul. Você pode colocar, talvez, um chaveiro diferente, você pode colocar, talvez, um rádio diferente. Só que assim, qual que é o principal? O principal é o carro. Agora, a cor dele, o chaveiro que você vai colocar, o som que vai estar lá dentro, a cor dos bancos, tudo isso são opcionais, são derivativos, porque eles vêm do que é o principal, eles vêm daquilo que é o mais importante, que são as ações. Portanto, você já tem uma noção da onde que elas nascem e, consequentemente, elas têm aqui uma diferenciação, porque nem todas as opções são iguais. Falando sobre especialmente essa questão das opções, eu vou tratar com vocês o que é uma opção americana e o que é uma opção europeia. Aqui nós estamos falando muito mais da questão do vencimento dessas opções e do exercício. Calma, eu vou conversar com vocês um pouco ainda sobre exercício, o que é, quando ocorre, mas é importante você entender exatamente isso aqui. O que é uma opção americana e o que é uma opção europeia. Uma americana é aquela que pode ser exercida a qualquer tempo, tanto por uma parte quanto pela outra. E a europeia é aquela que tem um prazo fixo para ela ser exercida. Como eu falei, nós vamos tratar disso logo em seguida, mas só para você ter a noção entre a diferença de uma e outra. Mas calma, eu vou mostrar aqui para vocês, com exemplos práticos, que normalmente aqui a gente usa a europeia, que é um sistema muito mais tranquilo de você operar e que não traz nenhuma surpresa. O americano, de tão pouco utilizado, é só mencionado aqui para que você saiba que existe essa diferença, mas a europeia é aquela que nós mais vamos utilizar aqui na nossa Bolsa de Valores e também nesse curso de opções. Bem, nós vamos entrar aqui basicamente nas duas opções que nós temos, que são a call e a put. Basicamente, uma significa no direito de compra e outra significa no direito de venda. Qual que é cada uma delas? Primeiro, nós temos aqui que a call ela é um direito de compra. Eu vou até colocar aqui para vocês que estamos falando exatamente de compra. Agora, por sua vez, a put é uma possibilidade de venda. Então, claro, aqui nós vamos tratar de cada uma delas para que a gente saiba como utilizar e tudo mais, só que o que acontece? Quando eu lanço ao mercado uma call, significa de uma certa maneira que eu estou querendo, a um determinado preço, comprar aquela ação.
Por outro lado, quando eu lanço uma put, significa que eu estou querendo, a um determinado preço de mercado, vender aquela ação. Aqui nós vamos ter sempre pontas para que a gente consiga efetivamente trabalhar. Mas eu quero melhorar um pouco esse exemplo, porque só dizer que uma é o direito ou a obrigação de compra e a outra é o direito ou obrigação de venda, eu gosto de elucidar com exemplo. Eu vou até trazer vocês para mim, porque eu acho que essa parte é muito importante. Imagina o seguinte, que você tem um carro e você quer fazer o seguro desse carro. O que acontece? Você paga um determinado valor para a seguradora, para ela poder segurar o carro caso aconteça algum sinistro. Aí pensa comigo, você chega lá, eles fazem todo aquele cálculo ali para ver os riscos que você sofre, se é um carro visado, se não é, e eles falam, tá bom, você tem um carro, por exemplo, de 60 mil reais, a gente vai fazer o seguro então e vai custar 3 mil reais para você por ano. Tá bom. O que acontece? Vamos supor que no dia seguinte que você fez o seguro, alguém vai lá e te rouba. Bem, a seguradora vai ficar com prejuízo, vai ficar com risco nesse caso, porque ela decidiu fazer o seguro. Você vai receber ali, provavelmente, todo o dinheiro de volta, ou talvez a tabela FIP, enfim. Não vamos entrar numa questão de contrato de seguro. Mas vamos olhar de outro lado. Imagina, por exemplo, que você fez todo o contrato por um ano. E você não teve nenhum sinistro, você não teve o carro roubado, não bateu. E aquele dinheiro que você pagou? Aquele dinheiro fica para a seguradora, que lá, vamos dizer, fica como lucro dela. As opções, elas têm mais ou menos essa ideia. Porque nós vamos ver, daqui a alguns minutinhos, o que é o strike. O strike é um preço que você acaba sendo exercido. É como se o strike fosse, por exemplo, o acidente que aconteceu, ou você ter sido roubado, o seu carro ter sido roubado. Por quê? Quando você chega no strike, você passa dele, por exemplo, significa que a seguradora ela vai ter que tomar uma providência. E aquela providência pode ser ou comprar o ativo, que significa, por exemplo, a call, ou vender o ativo, que significaria a put. Portanto, talvez com esse exemplo um pouco mais lúcido, ele possa te ajudar. Mas eu, em algumas outras aulas que eu assisti e que eu participei sobre opções, também tive um outro exemplo que também acredito que possa elucidar para você. É o seguinte exemplo. Vamos imaginar que você está querendo comprar um apartamento. Você vai até o lugar, você gosta, por exemplo, daquele apartamento, e você fala para o corretor, olha, eu vou te dar um sinal. Esse sinal vai significar o seguinte, olha, daqui uns 6 meses eu vou ver se toda a minha questão do trabalho permanecem iguais para eu poder pagar as parcelas, se eu não vou achar um lugar melhor, mas vamos fazer o seguinte, esse apartamento vale quanto? 500 mil? Eu vou te dar 10 mil aqui como sinal. Se daqui 6 meses eu decidir, por exemplo, entrar nesse apartamento, comprar com você, você abate esses 10 mil? Sim, abato. Se você não quiser, por exemplo, o apartamento, aquele sinal ele vai ser perdido para a pessoa lá, para a comissão. E aí você perdeu isso, mas você tinha reservado aquilo. De uma certa maneira, para você enxergar o mundo das opções, se você, por exemplo, não for exercido em alguma das opções, você permanece com o dinheiro, que é, por exemplo, você entrar no apartamento e ter aquele valor abatido. Agora, se você for exercido nas opções, por um lado, vamos dizer assim, que você acaba perdendo um determinado valor. Então, seria o caso de você não ficar com o apartamento e perder aqueles 10 mil reais. Basicamente, foi essa analogia que fizeram num dos cursos ali que eu participei e pode ter sido elucidativa para mim, mas para algumas pessoas pode não ser, por isso que eu gosto de trabalhar sempre com esses dois exemplos, porque com eles você consegue ter uma noção geral do que são as opções e de como que elas podem funcionar. Bem, trazendo vocês aqui de novo para a tela, eu quero mostrar para vocês outras coisas, como o vencimento, e nós já vamos trabalhar numa questão mais técnica aqui, porque você tem que saber o que são os vencimentos, como analisar em cada uma das ações. Bem, nós sabemos que as opções de compra são as calls. E nós sabemos que as opções de venda são as puts. E como saber qual que é o vencimento delas? Bem, o vencimento delas está sempre atrelado a alguma dessas letras aqui. Portanto, quando você olhar, por exemplo, uma ação que está escrito vale B. Vale B significa o quê? Significa de uma certa maneira. Eu vou até colocar aqui para vocês, para a gente ter esse exemplo bem claro, para a gente enxergar. Ó, vale B. A Vale B significa o quê? Que a Vale é o ativo principal. Qual que é o derivativo? O B começariam aqui, portanto, as opções. Então, lembra que eu comentei que as opções elas são derivativos das opções. Portanto, eu sei que meu ativo principal que eu estou negociando é a Vale. E o B significa o quê? Que é um vencimento em fevereiro. Não só um vencimento em fevereiro, mas ele também é um vencimento de uma opção de compra. Vamos ver agora um outro exemplo. Como assim, Petri R.
O que significa isso? A Petri-R, basicamente, significa que meu ativo principal é a Petrobras. Quando eu estou vendo aqui o R, eu vou pesquisar aqui na tabela e eu vejo que o R significa o vencimento em junho. Aí, olhando o que significa aqui o R, eu estou nas opções de venda. Então, exatamente assim, se você contar as 12 letras do alfabeto, as primeiras vão ser sempre opções de compra. As outras 12 letras, elas vão ser aqui opções de venda. Então, a gente já tem aqui a noção, primeiro, do que são opções. Nós sabemos agora que uma call significa compra e que uma put significa venda. Olhamos aqui quais são os vencimentos e estamos agora vendo uma questão prática, como que cada um dos ativos eles funcionam. Então, olhando aqui mais uma vez, a Petro significa o meu ativo principal, B significa que ele vence em fevereiro. Agora, Petri-R vence aqui em junho e é uma opção de venda. Tá bom, André. Eu sei agora o mês que vence. Mas que dia que vence? Vence no dia 1º, vence no dia 10, vence no último dia? Quando que vence? Bem, por regulamentação da CVM, nós temos que as opções elas vencem na terceira sexta-feira do mês. Portanto, se nós vamos enxergar algumas opções aqui, por exemplo, nesse mês, elas vão vencer, se eu não me engano, agora no dia 23. Então, nós já temos algumas opções interessantes. Para o próximo mês, pode ser que elas vençam ali, sei lá, no dia 22, por exemplo, 21. Então, depende muito qual vai ser a terceira sexta-feira do mês que você está. Então, é importante você ter sempre essa noção. Mas, claro, já vou antecipar aqui para vocês que essa questão da terceira sexta-feira do mês é algo automático. Você não vai precisar procurar por isso, porque quando você vai negociar as opções, ela já vem com o ticker certo, ela já vem com data de vencimento certo. Tudo isso aqui eu estou ensinando para vocês para que a gente passe do básico aqui do que são as opções, como que elas vencem e tudo mais. Bem, falando sobre ainda o vencimento, eu acho interessante você ter uma outra noção. Os vencimentos, como que eles funcionam? Eu preciso fazer alguma coisa? Eu preciso ir lá na minha corretora e ligar para o meu assessor de investimentos? Eu preciso preencher um formulário? Como é que é? Não, é tudo muito fácil. Porque no momento que eu vendi ou que eu comprei uma opção, você automaticamente, se passar daquele strike, que nós já vamos descobrir o que é isso, você é automaticamente exercido. Ou, se por exemplo a sua opção não for exercida, você automaticamente perde aquela opção, independentemente da ponta que você tiver, seja na de alavancagem, seja na de proteção. Passando aqui para o próximo slide, eu quero pedir muita atenção para vocês, porque aqui é o momento em que a gente começa a entender um pouco melhor o que seriam as calls e o que seriam as puts na prática. Bem, vamos lá. Vamos trabalhar com um ativo específico aqui, um ativo apenas a título de exemplo, que seria a Petro-R. E aí nós vamos colocar um preço para ela. Vamos colocar, por exemplo, R$20. Então seria o nosso ativo aqui, Petri-R 200. Então aqui eu já tenho o ativo que eu estou trabalhando, que é a Petrobras. Eu já sei qual que é meu vencimento, que é, como nós vimos no slide anterior, que é no dia 20. E eu já sei aqui que 200 é o prêmio. Basicamente, esse valor aqui, eu colocaria apenas uma vírgula aqui para a gente entender. Então, seria R$20. Mas como ele não coloca vírgula no valor aqui, nesse ticker, a gente tem mais ou menos essa noção. Então, se, por exemplo, fosse R$25, seria 250. E por aí vai. Tem diversos outros tickers e aí você vai conseguir analisar depois comigo na prática e a gente vai ver com muito mais cautela. Mas isso aqui é só para que a gente tenha uma noção inicial das coisas. Bem, tá bom. Eu já sei que eu estou negociando Petrobras, eu estou negociando, por exemplo, uma opção aqui de venda e eu quero chegar a R$200. O que acontece? Vamos imaginar o seguinte, André, eu falo o seguinte, olha, eu tenho a Petrobras e eu fiz uma compra ali a R$21. Mas eu estou achando que essa questão governamental ela é um pouco problemática e pode ser que o meu ativo caia muito. Então o que eu vou fazer? Eu falo o seguinte, mercado, eu tenho uma ação que vale R$21 hoje. Só que eu quero me proteger caso ela caia, ela fique abaixo aqui dos R$20. Então eu vou fazer o seguinte, eu dou, por exemplo, R$1 para cada um que decidir segurar cada uma das minhas ações. Então, olha o seguinte, eu, André, vou ao mercado e eu tenho, por exemplo, 1.000 ações de Petrobras. Tá bom. Eu tenho aqui essas 1.000 ações e eu falo o seguinte, olha, como a ação hoje está sendo negociada a R$21, eu vou pagar para cada uma das ações que eu tiver R$1, para que vocês me segurem que caso, por exemplo, essa ação ela vier a ficar abaixo de R$20, vocês comprem de mim a 20, melhorando um pouquinho esse exemplo. Eu já sei que eu estou falando de uma opção de venda. Significa, de uma certa maneira, que eu falo o seguinte, olha, se eu tiver um prejuízo nas minhas ações
e vocês decidiram comprar de mim a R$ 20, se a ação estiver valendo 1, ou estiver valendo 10, ou estiver valendo 18 ou R$ 19, vocês serão obrigados a comprar de mim a R$ 20. Portanto, vamos imaginar que passou o tempo, chegou ali na terceira sexta-feira de junho, e, por exemplo, chega lá e fala: André, quanto que está a Petrobras hoje? A Petrobras hoje ela está cotada a R$19,56. Tá bom. Então significa que eu passei, e aqui é o ponto mais importante, que eu passei do que a gente chama de linha de strike, que seria basicamente essa linha aqui que eu comentei com vocês, que eu disse que seria muito importante. Por quê? Vamos supor que ao invés, por exemplo, desses R$19,56 que a Petrobras estava, ela chegou ali na terceira sexta-feira do mês de junho e ela estava cotada a R$20,19, por exemplo. Significa, de uma certa maneira, que a segurança que eu queria não foi atingida. Voltando para aqueles exemplos iniciais que eu havia comentado com vocês. Vamos supor que esses R$20 que eu estou comentando aqui com vocês significa o seguinte: olha, eu fiz um seguro do meu carro, mas o carro não bateu. Então, seguradora, você vai ficar com o dinheiro. Porque eu não bati o carro, eu não vou precisar acionar aqui minha apólice. Mas vamos considerar agora que esses R$19,56 aqui significam: olha, seguradora, eu bati meu carro, eu preciso agora que você me pague o valor que a gente contratou. Qual que foi o valor que a gente contratou? O valor que nós contratamos foram R$20 por ação. Portanto, significa que no mercado está R$19,56, mas você que ganhou aquele R$1 que eu tinha prometido, que seria mais ou menos aquele prêmio ali do seguro, você agora tem que me pagar um determinado valor. Claro, eu estou trabalhando aqui com um valor mais alto de 1.000 opções, apenas para que a gente consiga entender um pouco da dinâmica. Agora, vamos trabalhar um outro exemplo, tá bom? Vamos trabalhar a ideia, por exemplo, que eu tinha comentado com vocês, da Vale, por exemplo, Vale C. Aí eu vou colocar o valor de R$80, que seria Vale C 80. Se ele está aqui no C, então qual que é o vencimento? Janeiro, fevereiro, março. Portanto, nós sabemos que essa opção aqui de Vale, vai vencer em março, na terceira sexta-feira desse mês, no valor de R$80. Bem, entendido isso, então a gente já sabe que o ativo principal que nós estamos tratando aqui é a Vale. Nós sabemos o dia do vencimento. Além de saber o dia do vencimento, por ser uma das primeiras 12 letras do alfabeto, nós sabemos que estamos falando de uma call, ou seja, de uma opção de compra. E aí eu falo o seguinte: tá bom, quanto que essa opção de compra tá? R$80. Só que aí você pode perguntar: tá bom, André, mas qual que é a ideia, por exemplo, de uma call? Vamos supor o seguinte: a Vale, ela está cotada hoje, isso claro, a título de exemplo aqui pra gente, a Vale está cotada hoje a R$78. Tá bom? Aí o que acontece? Eu acho, por exemplo, que o minério de ferro lá na China vai disparar e em alguns meses, por exemplo, a Vale vai ter uma baita de uma valorização. Tá bom. Então, eu falo o seguinte: olha, eu tenho aqui a possibilidade de comprar a Vale a R$78. Só que eu não tenho certeza se essa ação ela vai subir tanto. Só que o que eu quero fazer? Como eu acho que lá na frente ela vai subir, eu falo o seguinte: olha, eu quero fazer uma segurança. Eu vou pagar para cada um de vocês, por exemplo, um valor de R$1. E esse R$1, ele vai significar o quê? Olha, se, por exemplo, a ação que estava naquele valor de R$80, ela passar desse valor, você vai ser obrigado a vender as suas ações para mim, porque a minha opção é de compra, a R$80. Então, para que a gente consiga enxergar o exemplo de outra maneira aqui, vou até apagar esse 78 para a gente enxergar como eu fiz ali com as puts. Vamos supor que chegou o dia do vencimento. Chegou ali março, na terceira sexta-feira do mês, aí eu vou ver quanto que tá Vale. Aí Vale, por exemplo, eu acertei a minha tese, Vale tá R$105. Nossa, então, André, você fez um baita de um negócio. Então, nessa situação, eu tendo acertado ali um negócio, o que acontece? Significa que eu fiz ali a possibilidade de alguém me vender Vale a R$80 e no mercado ela está a 105. Significa, de uma certa maneira, que eu ganhei R$25 por ação. Então, é o seguinte: não é tão seguro fazer isso, eu já vou antecipar com uma certa cautela aqui para vocês, nós já vamos ver, isso na verdade vai ser o módulo 2 do nosso curso, que são métodos mais tranquilos de você operar opções. Isso aqui não é tão simples de fazer, não na prática é fácil, você abre ali a corretora, coloca o ticker e vai. Agora você precisa, nesse tipo de opção, dispor de um determinado dinheiro. Porque o que acontece? Vamos supor, como eu tinha dito, que Vale está a R$78.
Para eu falar o seguinte, olha, você vai me vender a 80, talvez eu te cobre um prêmio, que esse prêmio pode ser de 1,50, R$ 2, 2,10, porque eu não vou querer ficar muito no prejuízo. Se eu tenho a opção de te vender a 80 e eu tenho hoje a 78, então eu vou pelo menos pedir R$ 2, tá bom. Se eu vou pedir R$ 2, eu preciso desembolsar esses R$ 2. Então, imagino que eu vou comprar 1.000 ações. Então, eu vou ter que gastar R$ 2.000, por exemplo. Não é algo tão simples assim de você colocar R$ 2.000 e apostar, por exemplo, que vai subir. Claro, você pode ganhar muito dinheiro dessa maneira, mas aqui você vai estar despendendo, você vai estar gastando um certo valor para você montar essa operação. Mas, de uma certa maneira, eu quero mostrar para vocês como que isso funciona. Olhando aqui para um outro lado, vamos supor, por exemplo, que a Vale chegou ali no final e ela não estava no valor que eu esperei. Então, vamos supor, o minério de ferro caiu muito lá em Dalian e a Vale ficou em R$ 57,90. Tá bom, esse daqui foi o dia do meu vencimento. Ah, André, você errou a tese, não deu certo. Realmente, ficou aqui em 57. O que aconteceu? Significa, de uma certa maneira, que, olha, como eu queria comprar a 80, imaginando que a ação fosse subir, eu não vou comprar de você a 80 se no mercado eu posso comprar mais barato. Então, de uma certa maneira, invertendo aqui a lógica, essa parte aqui de cima, dos R$ 105, seria, por acaso, se eu tivesse batido o carro. E aí a seguradora vai ser acionada para comprar, ou pelo menos para vender para mim, perdão, essas ações por R$ 80 e eu vou ter esse lucro aqui de 105. Agora, se o sinistro não aconteceu, se o carro não bateu, o valor que eu paguei para a seguradora aqui para me garantir os R$ 80, eu vou perder esse dinheiro. Só que aí as ações vão estar aqui mais baratas no mercado, então de uma certa maneira eu consigo comprar aqui mais barato. Então, é basicamente essa lógica de uma call e de uma put para a gente enxergar quando que tem o vencimento, quando que não tem, como que elas funcionam e qual que é a estratégia por detrás. Bem, um exemplo prático aqui, só para que a gente consiga mais uma vez enxergar tudo aquilo que eu tinha comentado com vocês. Qual que é meu ativo principal aqui? Vale. Qual que é o vencimento? C. Então, eu sei que C, eu estou falando, por exemplo, aqui de uma compra, de uma call, que vai vencer em março. Aqui, 800, significa que a Vale, para a opção de compra, tá em R$ 80. Agora, Vale T. Vamos ver naquela tabela lá em cima, quando que vence a Vale T. A Vale T, nós vamos ver aqui, ó, agosto. Então, nós já sabemos que a Vale T se refere a uma put, ou seja, uma opção de venda, que vai vencer lá em agosto. Então, nós estamos aqui, Vale T 800. Bem, aqui no próximo slide, eu vou tratar aqui com vocês de dois pontos muito importantes. Primeiro, que vai ser o strike, que eu já trabalhei com vocês, que é aquele ponto a partir do qual eu serei ou não exercido na minha opção. Então, lembra daquela linha importante que eu comentei, que se a ação ela estiver acima, eu vou ser exercido, se ela estiver abaixo, não. Isso na call, ou se for na put, se eu estiver abaixo eu serei exercido, ou se estiver para cima não. Eu vou até trazer mais uma vez esse slide, porque eu acho muito elucidativo. Olha, na call, se passou aqui dessa minha linha, ó, vou até traçar aqui, se passou da minha linha na call, significa que será exercido. Se passou da linha aqui na put para baixo, significa também que haverá o exercício daquela opção. Então, é muito elucidativo o exemplo que eu passei para vocês. Claro, se não ficou extremamente claro, eu sugiro de duas uma. Ou você volta aqui o vídeo, volta aqui um pouquinho a aula para você compreender mais uma vez no exemplo, ou se você quiser conversar comigo no @método de investimento, meu Instagram, eu fico extremamente aberto para conversar e explicar um pouco melhor sobre as opções. Pois bem, indo aqui, existe algo que se chama exercício, que eu também já comentei brevemente aqui com vocês. O exercício ele ocorre na terceira sexta-feira do mês e ele é automático. Então, se eu fiz uma opção, por exemplo, de call, ou seja, significa que o valor da minha ação ou daquele ação que eu queria me proteger, tem que estar acima daquilo que eu queria. Então, mais uma vez, que o exemplo que é sempre elucidativo para a gente. Eu tenho, por exemplo, a Vale C 800. Significa, portanto, que eu quero comprar Vale a R$ 80 e se ela estiver acima de R$ 80, significa que haverá o exercício daquela opção. Agora, vamos entender de outro lado. No exercício, no momento final aqui, a Vale ela não estava a R$ 80, estava a 65, por exemplo. Significa que não haverá o exercício daquela opção, porque eu queria comprar se ela estivesse 80 ou acima.
porque eu queria ganhar a diferença dos 80, por exemplo, para os 82, dos 80 para os 90, ou no exemplo que eu dei, dos 80 para os 105. Se estiver abaixo de 80, significa, olha, por que eu vou comprar algo mais caro se no mercado eu posso comprar mais barato? Então, basicamente a ideia é essa. Agora, vamos olhar um outro exemplo aqui. Eu posso colocar qualquer ativo que você imaginar. Eu tenho as opções, por exemplo, eu tenho opções da Sanepar, SAPR, aí eu vou colocar, por exemplo, o T em agosto e ela vai ter um preço de R$19. Então, tá aqui, SAPR T 190. Basicamente aqui significa que eu vou vender aqui ações da Sanepar a um valor de R$19, se porventura no exercício que vai ser ali em agosto esteja abaixo desse valor. Aqui eu estaria muito mais procurando uma proteção para mim. Então imagina, eu tenho a Sanepar, e vamos supor que eu comprei essa empresa, sei lá, a R$18,95. E aí a ação ela subiu um pouquinho, tá ali R$18,40, R$18,30, e eu falo, poxa, tem ali o marco do saneamento, existem muitos entraves na empresa, tem a questão do reajuste tarifário, poxa, não estou muito seguro com essa empresa, pode ser que ela caia. E aí, você coloca lá que em agosto você quer ter esses 19 de volta. Se chegou no vencimento, e, por exemplo, o Sanepar está a R$25. Então, significa que a sua ação não caiu. Ou seja, você não precisa daquela proteção. Então, você vai ficar com as suas ações, você vai ficar com elas ali tranquilas, porque você colocou a venda no mercado caso elas caíssem de R$19. E aí, o valor que você deu para a seguradora para garantir que elas pagariam pelo sinistro, você perde esse dinheiro, mas você mantém as ações e elas estão ali valorizando. Portanto, essas daqui são as ideias de strike. Strike significa esse valor. O exercício ele é automático, como eu comentei com vocês, e aqui vocês têm uma noção básica aqui das opções. Bem, agora eu vou trazer com vocês aqui na prática. Claro, eu ainda não vou entrar especialmente na questão efetivamente ali de eu manuseando a corretora, mas eu quero mostrar para vocês um pouco de uma ideia para você saber como que as opções elas funcionam. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês uma foto, basicamente aqui de um home broker a respeito de opções. Então, vamos lá. Primeiro vamos entender um pouco para a gente depois efetivamente ter uma noção. Bem, nós sabemos que o nosso ativo é o Banco do Brasil. Pois bem, nós estamos vendo aqui que a cotação hoje do Banco do Brasil está aqui em R$ 43,04. Tá bom. Agora, nós vamos enxergar aqui um pouco das opções para a gente poder efetivamente enxergar cada uma das estratégias que nós podemos montar. Então, vamos lá, eu gosto de fazer sempre esse exercício com vocês, porque é importante e é lúcido, uma vez que a gente tem tudo isso aqui em mente, para você saber o que são as opções. Bem, mais uma vez, aqui tenho BBAS, ou seja, qual que é a ação que eu estou vendo. Eu estou vendo aqui F, significa o quê? Se nós pegarmos mais uma vez aquela tabela aí, eu vou lá para cima porque eu gosto muito de ver isso com vocês. F, qual que é o vencimento? O vencimento é aqui em junho. Então, já sabemos aqui qual é o tipo de opção aqui que nós estamos falando. Já sabemos, portanto, que é Banco do Brasil, F427. O que significa essa opção? Significa que está em 42,70, mais 70 e quanto? 79 centavos. Porque por mais que nós tenhamos uma ideia muito próxima de quanto que vai ser, os centavos de vez em quando eles não ficam tão claros aqui, por isso que é bom você sempre ver a opção em si. Então, nós sabemos aqui que nós temos uma opção de Banco do Brasil, uma opção de compra dela a R$ 42,79. Bem, mais uma vez, lembra sempre daquela ideia da seguradora. Se eu vou falar o seguinte, olha, no Banco do Brasil, ele está sendo cotado a 43. Eu vou exercer uma opção de comprar essa ação de você a R$ 42,79. Ou seja, eu estou querendo comprar de uma forma mais barata. Portanto, eu vou pagar um preço mais alto por isso. Olha só, o preço aqui está R$ 1,52. Então, significa que, quando eu for fazer meu contrato ali com a seguradora, se eu tiver um risco muito alto do sinistro acontecer, muito alto de você bater o carro, eu vou te cobrar muito mais. Imagina, você é uma pessoa que bebe muito, você é uma pessoa que já tem um histórico que bateu 20 carros, então o seu seguro vai ser mais alto. Mas vamos imaginar, de outro lado, que nós temos um risco muito baixo. Então, por exemplo, uma senhora que não dirige praticamente o carro, que mais deixa o carro guardado, que todo o histórico dela foi sempre de ter sido muito cautelosa. Então, por exemplo, o seguro para essa senhora ficaria um pouco mais barato, ficaria aqui na sua casa de 1,19. Aí você fala, tá, mas significa o que esse risco? Então, vamos lá. Se a cotação do Banco do Brasil está em 43,04 e eu quero comprar um pouquinho mais caro a 43,29, ou seja, Banco do Brasil, F, compra
0,32, ou seja, significa aqui o valor que eu tenho. Você consegue compreender, de uma certa maneira, que aqui eu corro um risco menor e exatamente eu vou pagar um valor menor por aquele seguro? Essa é a ideia aqui, por exemplo, de uma call que eu tenho aqui com vocês. Agora, vamos para uma put. Parece muito aqui igual, mas você vai ver exatamente por que eu ensinei aquela questão do vencimento e saber o tipo de letra para ver se é uma call ou uma put. Olha só, Banco do Brasil, R. Estou falando aqui de uma opção de put, ou seja, de uma venda. Então, de uma certa maneira, significa o quê? Olha, eu tenho medo que o Banco do Brasil caia muito. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a possibilidade de fazer um seguro para o caso do Banco do Brasil cair e alguém me segurar um determinado prêmio. Então, olha só a ideia. Banco do Brasil está a 43,03 e eu falo o seguinte, olha, eu tenho medo, por exemplo, que Banco do Brasil venha a cair muito. Então, eu vou estabelecer com você o seguinte, olha, se ficar abaixo de 42,79, eu vou vender as minhas ações para você. Se tiver R$40, 39, 38, não importa, você vai me pagar R$42,79. Basicamente essa aqui é a ideia de você ter as puts, é uma forma de proteção ali do seu patrimônio, tá certo? Por isso, exatamente, que você paga um determinado valor. Algo que você vai sempre notar. O valor das puts e os valores das calls são diferentes. E os valores das puts normalmente são muito mais baratos do que das calls. Então, é só você ver. Aqui mais ou menos 80 centavos da put. E se formos ver aqui das calls, está na casa aqui de 1,34. Bem, eu espero que você tenha gostado desse primeiro curso aqui de opções. Realmente não é algo tão simples de você entender de primeira, mas eu sugiro que, se você gostou desse tipo de conteúdo, que você acompanhe os próximos capítulos aqui, vamos dizer, desse curso, desse pequeno curso que eu montei aqui com vocês, porque no próximo eu vou trazer de forma prática, assim, de forma visual, como que é o mercado das opções, e eu vou trazer com alguns ativos, e na última aula, como eu comentei, eu vou abrir aqui de uma forma ainda mais prática, eu vou fazer ao vivo algumas opções ali com vocês, para que a gente possa entender definitivamente como que esse mercado funciona. Então, se você quer saber, na próxima aula, como que você pode exercer opções de forma extremamente segura e ganhar com isso, e na última aula, como ter uma prática com as opções, fique comigo para próximos vídeos. Então, não esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!